Boa noite, pessoal. Mais uma vez nós vamos nos encontrar hoje por vídeo aula para nós darmos sequência à nossa disciplina de nutrição e dietética, tá? No vídeo passado nós falamos um pouco sobre os tipos de dieta, sobre os tipos de nutrição e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a nutrição enteral, só para dar uma reforçada naquilo que foi dito na aula passada, né? O que é uma nutrição enteral? É quando o paciente, por motivo ou outro, não consegue alimentar por via oral. Foi aquilo que nós falamos na nossa última videoaula. Também vamos falar hoje um pouquinho sobre as vias de acesso. O que são vias de acesso? É o local por onde vai entrar aquela alimentação, né? Naturalmente, espontaneamente, nós nos alimentamos pela boca, que nós chamamos de nutrição oral. E quando o paciente ele está com a nutrição por outras vias, nós precisamos ter uma via de acesso. Acesso o quê? Para infundir essa alimentação no paciente, tá? Nós temos a via nasogástrica, que é a inserção da sonda plástica ou de borracha no nariz. Ela pode ser curta ou longa. Relembrando que esses procedimentos de sondagem, de passagem de sonda, pessoal, são procedimentos invasivos, realizados pelo enfermeiro ou pelo médico. Porém, toda a assistência, todo o acompanhamento é feito por nós, da equipe de enfermagem, tá? Via nasoentérica, o que é isso? Também a inserção de uma sonda de silicone no nariz até o estômago, que é a nasoenteral, duodeno ou jejuno. Então essa alimentação ela vai ser direcionada lá para essas regiões, para esses órgãos do nosso corpo, com o objetivo de quê? De mandar a alimentação, os nutrientes que o paciente ali necessita, tá? Temos também a via de acessos jejuno. O que é isso? Jejunostomia é implantada pelo nariz, descendo até o intestino. Esofagostomia é a abertura do esôfago através de um procedimento cirúrgico. Então, esses procedimentos eles são cirúrgicos, são feitos dentro do centro cirúrgico pelo médico, tá? Pelo cirurgião. E nós da enfermagem, é óbvio que vamos dar toda a assistência adequada a esses pacientes. Gastrostomia, o que é isso? Vai diretamente no estômago por meio de pequeno orifício no abdômen. Então é aberto um buraquinho, um orifício na região abdominal do paciente e essa inserção ela vai diretamente lá para o estômago através desse orifício, correto? Vocês podem estar visualizando as imagens nos slides que foi enviado anteriormente no grupo. Sonda nasogástrica são aquelas sondas mais curtas. Essas sondas são usadas em adultos principalmente para remover líquidos e gás, para fazer drenagens, né? Para obter amostra de conteúdo gástrico para exames laboratoriais, por exemplo, administração de medicamentos ou alimentos, também para lavagem, né? Para fazer desintoxicação. Exemplo, o paciente ele ingeriu um veneno, uma substância tóxica, né? Então é preciso fazer uma lavagem gástrica, é feita através dessa sonda nasogástrica. Sonda nasoenteral são aquelas sondas médias, indicado para paciente que não consegue se alimentar por via oral, pela boca. É indicada também para administração de alimentos, administração de medicamento. Colocado no duodeno tem 1,60 centímetros de comprimento. No jejuno, 1,75 centímetros de comprimento, tá? Isso vocês podem ver as imagens ilustrativas nos slides que eu enviei para vocês no grupo, tá? Vocês podem estar vendo essas imagens e estar entendendo, enxergando quais são esse tipo de sonda, já que agora nós estamos sabendo qual o objetivo dessa sonda, por que ela é usada. Como eu vou saber que essa sonda está no lugar? Eu falei para vocês, ouvir a injeção de ar e o mais correto seria a certificação por um raio-x, né? Que nós vamos ter certeza que essa sonda estará no lugar adequado.
Tipos de dietas. Nós temos as dietas artesanais e nós temos as dietas industrializadas. O que são dietas artesanais? Ela possui baixo custo, porém apresenta maior risco de contaminação. E as dietas industrializadas, ela tem maior custo, porém apresenta mínimo risco de contaminação, tá? Dieta intermitente é aquela dieta que é infundida de 20 a 30 minutos. E a dieta contínua é a infusão contínua de nutrientes durante 24 horas, tá? Então, existe 2 tipos de administração de dietas no paciente. A intermitente, que ela é administrada e infundida de 20 a 30 minutos. E a dieta contínua, aquela que a gente programa lá na bomba de infusão, né? Geralmente vem aquela dieta já industrializada, pronta, programada para correr ali durante 24 horas. Porém, existem também complicações na administração dessas dietas. Citamos algumas dessas complicações. Mecânica, o mau posicionamento da sonda, por exemplo, a remoção desnecessária, o entupimento da sonda, às vezes a sonda entope, nós temos que desobstruir essa sonda, diarreia, distensão abdominal, náusea, refluxo, aspiração pulmonar, cólica, metabólica, pode acontecer uma hiperglicemia e hipocalemia, que é uma baixa quantidade de potássio no sangue. Então também, durante a administração dessas dietas, podem haver também esse tipo de complicação, tá? E nós temos também características dessas dietas. Quais são essas características? Quanto ao modo de preparo, industrializado, artesanal ou mista, quanto ao valor nutritivo, completa, incompleta, é apenas um suplemento, ou quanto é especificada na fórmula. Isso varia de acordo com cada prescrição, né? Tanto pelo médico quanto pelo nutricionista, que é um profissional habilitado para isso. Nós da enfermagem, nós prestamos assistência. Nós temos que ter conhecimento técnico-científico a respeito desses tipos de dietas, dos tipos de sonda, das vias de acesso, mas nós estamos ali dentro do processo de assistência, de manuseio, com tudo isso que nós vamos fazer com os nossos pacientes, tá? Temos também, vocês podem ver as imagens nos slides que eu enviei, o equipo da dieta integral, que é um equipo de macrogotas, né? Esse equipo ele vai ser conectado lá no saquinho da dieta e ele vai ser passado lá pela bomba de infusão, ele vai ser programado a quantidade de tempo que essa dieta precisa ser infundida no paciente. Os preparos da dietas, né? Que é isso, esse preparo de dieta? Definição, dieta parenteral. É a administração venosa dos nutrientes por meios invasivos. Intravenosa. Então essa dieta ela é infundida na veia. Não se confunda que você vai pegar, fazer uma dieta líquida e colocar na veia. Isso não existe, gente. Né? É uma dieta que já vem preparada, ela já vem da farmácia, já vem toda pronta ali, né? Como se fosse um medicamento, porém com as nutrições adequadas para infundir diretamente na veia do paciente, aquele paciente debilitado. Tá? Então não podemos confundir que dieta parenteral eu posso colocar qualquer dieta na veia, não existe isso. É uma dieta específica, tá? Específica para isso. A dieta parenteral, ou seja, aquela que é administrada no acesso venoso, ela é indicada para recém-nascido prematuro, pessoas com insuficiência hepática, pessoas com insuficiência renal, né? É utilizada somente em hospital e somente por algum tempo. Procedimento hospitalar, correto? Quanto à absorção dos nutrientes, é incompleta. Quando tem problemas intestinais, quando tem pancreatite, que é inflamação no pâncreas, e quando não são atendidas por alimentação oral ou enteral. Então, aqueles pacientes que não conseguem se alimentar por via oral ou por via enteral, aquela sonda que vai para o estômago, é indicado esse tipo de dieta parenteral, aquela que vai diretamente no acesso intravenoso. Existem também as complicações nas dietas parenterais, a inserção do catéter, a manipulação do catéter, a intolerância à glicose, a anormalidade da função hepática, infecção do catéter.
Então, tudo isso nós temos que estar observando. A enfermagem precisa estar observando essas vias de acesso. Porque muitas vezes a falta de asepsia, a falta de higiene, a falta de profilaxia pode acontecer o quê? Infecções. E nós nos deparamos hoje constantemente, vocês vão ver também na disciplina de UTI, o tanto de infecção que existe, infecção hospitalar, infecção por via venosa, infecção por catéter, infecção no acesso venoso. Esse tipo de infecção acontece muitas vezes por descuido, por falta de uma assistência adequada, né? A higienização adequada, aquele olhar crítico que nós da enfermagem precisamos ter quando nós vamos ali fazer a nossa assistência aos pacientes. Nós temos que ter um olhar crítico, aquela visão holística no paciente. O que é uma visão holística? É nós enxergarmos de uma maneira geral o paciente, da cabeça aos pés, né? Observarmos o que está acontecendo ali com o paciente, quais são os sinais e sintomas que está aparentando ali. Não é só a gente chegar, simplesmente colocar lá a dieta, deixar e retirar na hora programada. Não, a gente tem que observar se está fluindo, se não tem entupimento ali da sonda, se não precisa ser desobstruída. Qualquer coisa que observar de anormal, não só em questão de dietas, mas de qualquer outra assistência ao paciente, deve ser comunicado ao seu enfermeiro, deve ser relatado e deve solucionar o problema. Então, nós da enfermagem, nós trabalhamos na parte assistencial, nós trabalhamos na promoção da saúde desse paciente. E o que é ter uma promoção à saúde? A gente ter uma visão holística, um olhar em geral a respeito de tudo aquilo que nós estamos fazendo, correto? As dietas, elas são divididas em 4 grupos. Nós temos a produção dessa dieta, nós temos o setor lactário, nós temos a parte enteral e nós temos a nutrição clínica. O que é a produção? É encarregada de confeccionar a maior parte das refeições. Setor lactário, confecciona as mamadeiras, distribui aos pacientes com até 12 anos de idade. Enteral, setor responsável pelas dietas enterais. E a nutrição clínica visita e acompanha todos os pacientes e supervisiona a distribuição dessas refeições, tá? Então, dentro do hospital existe toda essa burocracia, existe toda essa hierarquia, toda uma equipe multidisciplinar para prestar ao paciente uma assistência adequada. Quando vocês estiverem no hospital, vocês já podem começar a ter essa certeza. O nosso foco principal dentro do hospital é quem? O nosso paciente. Então, a qualidade da assistência, ela deve ser voltada a esse paciente. É ele que está lá dentro do hospital, é ele que está internado, certo? Então, o foco, a nossa atenção, a nossa assistência humanizada, adequada, técnica, científica, tem que ser prestada adequadamente ao nosso paciente. O paciente, ele precisa ser bem atendido dentro do nosso hospital. O paciente, ele precisa sair com uma boa imagem da equipe que cuidou dele, com uma boa imagem daquele hospital, o nome do hospital que ele vai levar, né? Ele vai sair lá fora e vai dizer: nossa, eu fui super atendido pelo hospital X. Aquela equipe de enfermagem, aquela enfermeira, aquele enfermeiro, aquele técnico foi surpreendente. E é isso que é o gostoso da nossa profissão na prática da enfermagem. É nós prestarmos uma assistência adequada, é nós prestarmos uma assistência humanizada para que nós possamos ser reconhecidos por esses pacientes e para que eles possam ter a reabilitação. Prevenção, promoção, reabilitação da saúde, que ele possa voltar ao seu estado de saúde normal. Então tem todo um preparo, toda uma etapa dessa dieta no hospital. Tem um setor que prepara essa dieta, lógico, com todos os meios de higiene possível. Tem o setor do lactário que prepara as mamadeirinhas de leite, que manda, né, para as crianças, para os recém-nascidos. Todos esses setores, eles trabalham de forma conjunta, é responsável para atender quem? O paciente.
E nós, da equipe de enfermagem, nós trabalhamos na parte assistencial. E a nossa assistência, ela deve ser feita com bastante responsabilidade, né? Temos que ter essa responsabilidade na distribuição dessas dietas, no acompanhamento dessas dietas. A responsabilidade é do enfermeiro, a responsabilidade é do técnico, a responsabilidade é da equipe. Então nós, enquanto equipe de enfermagem, nós temos toda a responsabilidade de estar acompanhando. Outra coisa, precisamos ter muito cuidado com a questão de infecção hospitalar. Não somente na questão de administração de dietas, mas no cuidado com esse paciente, né? O paciente fica muito tempo acamado, o paciente é um estado paliativo, né? Ele está com CA, alguma coisa. Então a nossa responsabilidade ali enquanto enfermagem, ela é muito grande. Então nós devemos prestar uma assistência adequada a esses pacientes, tá? Então assim, só para dar uma recapitulada, dieta parenteral é aquela que é feita pela via intravenosa. Mas não confundam, não pode ser administrada, por exemplo, um suco na veia, pelo amor de Deus, né? Existe a dieta enteral, que é feita por sonda nasoentérica, nasoenteral, que é aquela sonda que é colocada lá no nariz, que vai até o estômago, né, o jejuno. E nós temos a dieta parenteral, que é uma dieta super específica, que é administrada pela via intravenosa, tá? Na verdade, são nutrientes, é um medicamento, podemos dizer assim, entre aspas, são nutrientes necessários para manter a sobrevida desse paciente. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, tá? Saber dividir o que é uma dieta enteral, o que é uma dieta parenteral, o que é uma dieta oral. Nós temos que chegar no hospital com esse conhecimento científico. Saber dividir uma coisa da outra, para que assim nós possamos ter uma assistência adequada a esses nossos pacientes. É o mais importante de tudo, tá? Hoje em dia no Brasil, infelizmente, a questão da desnutrição é muito grande. E às vezes nós recebemos crianças nos hospitais com estado de desnutrição muito grande, né? E essas crianças precisam ter todo um acompanhamento. Por mais que não seja nutrição por sonda, né? Mas é uma nutrição oral, na mamadeira, no leitinho, ou quer que seja. Às vezes a criança não amamenta, a mãe não amamenta, a criança não mama, né? A mãe que amamenta. Então tem que ter um suplemento, um leite complementar, porque essa criança vai precisar desses nutrientes. Lembra que nós falamos lá no início das fases da vida? Desde a gestação, a infância, a adolescência, a fase adulta, a velhice. São essas fases da vida, e cada uma dessas fases ela precisa de uma nutrição adequada. Nutrição hoje em dia é tudo para que nós mantenhamos uma imunidade boa, para que nós mantenhamos um sistema imunológico saudável, para que as nossas células de defesa estejam ativas. Nós necessitamos de uma nutrição adequada para cada fase da vida, correto? Então assim, eu vou deixar para você essa ressalva hoje. Nós vamos ter mais videoaulas para a gente fazer uma recapitulagem geral, tá? Vou estar enviando também atividade avaliativa para vocês. Dá uma estudada bacana nessa aula de hoje. Assista quantas vezes for necessário. Quando você estiver assistindo essa videoaula, acompanhe também as imagens que eu mandei nos slides. Infelizmente, nós temos que estar trabalhando de forma online, pessoal. Nós estamos em quarentena, né? Nós estamos aí com grande número de Covid, então a gente precisa estar com essas restrições. Então, graças a Deus que nós ainda podemos nos comunicar de forma virtual, tá? Eu espero ter ajudado vocês, espero que estejam compreendendo os conteúdos. Qualquer dúvida, podem estar mandando mensagem no grupo que nós vamos tirando as dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar perguntas no grupo. Olha, uma sugestão adequada. Mandem as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem no grupo do WhatsApp, que eu gravo uma aula, uma videoaula, esclarecendo essas dúvidas para vocês, correto?
Espero ter ajudado. Tenham todos uma ótima noite. Não vou deixar muito longo esse vídeo, porque nós vamos mandando aos poucos as aulas para que vocês compreendam melhor. Bons estudos!